Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Como que tá a transmissão aí? Estou aqui feliz, né, por ver vocês mais uma noite. Quase que eu entro atrasada. Lisbeth, Joana Lídia, que bom, minha querida. Fábio Florencio, tudo bem? A Lorena, Fabiola, senti sua falta ontem. André Mendes, tudo jóia? Jonilson e Marina, beijo, beijo, beijo. O Paulo, posso, lá de Curitiba. São José dos Pinhais, né? Boa noite, Maristela Lucena. Como que vocês estão, pessoal? Vai me contando aí. Laurenline de Oliveira, a Daiane Caixeta, tudo jóia com vocês? Hoje é o nosso segundo dia da aula, né, sobre a criação de filhos, e eu tô gostando muito dessa aula porque, além de aprender com vocês, surgiram bastantes perguntas, e essas perguntas são bastante pertinentes, né? E que me deu assim curiosidade de estudar ainda mais sobre esse assunto de criação de filhos. E eu tô gostando bastante desse tema e eu tenho certeza que você vai ser edificado através das perguntas das outras pessoas. E com certeza, dentro dessa live, nós vamos estar compartilhando aí as nossas experiências. Então, isso é legal, não é verdade? Isso vai ser ótimo. Muito obrigada, a Fabiola, a Lisbeth, a Lorena que está compartilhando o vídeo. O bom de compartilhar o vídeo, pessoal, é que vai ter um alcance maior, né? Para o pessoal estar conhecendo aí meu novo trabalho de evangelismo, evangelizando o mundo. Estou aqui nos Estados Unidos e as lives têm entrado em várias nações, né? As meninas aí acordam 3 horas da manhã, Fabiola, que tá lá na Grécia, para assistir a live, o pessoal que tá em Portugal, tem uma turma também de Los Angeles, tem o nosso amigo lá do Japão, também tá acompanhando as lives, então vão compartilhando, tá? Compartilha o vídeo aí e convide alguém. Hoje eu quero dar continuidade no nosso tema de ontem, que é a criação de filhos, e ontem a gente abordou alguns tópicos, falando sobre como criar os nossos filhos, alguns erros, mitos, verdades, não é verdade? E alguns mitos foram abordados aqui, as pessoas dizendo que corrigir os nossos filhos causam traumas emocional. Então, isso é um grande mito, isso é uma grande mentira. Tem nada a ver. Nós, né, da época lá de 80, da época de 90, criamos os nossos filhos, fomos criados, aliás, né, fomos criados com um puxãozinho de orelha, com um tapinha, né, na perna, no bumbum ali, e tendo esse cuidado dos nossos pais. Não morremos, crescemos, filhos mais fortes, e infelizmente, eu costumo dizer, eu falo, até na nossa igreja também, o nosso ministro comenta sobre isso, que a nossa geração hoje é uma geração muito de mimimi, uma geração mais enfraquecida. Por quê? Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não querem se acostumar com os nãos dos pais. Quando eles querem algo, quando eles dão birra, quando eles pedem algo, os pais vão lá, corre, troca de celular, dá um celular, dá um iPad, dá um jogo novo ali de videogame, eu não sei nem como que chama essas atualizações do dia de hoje, mas enfim, o que acontece? Eles não estão acostumados com os nãos.
E nós, né, de um tempo mais de 30, 40, às vezes até você que está aí tem 60, 70 anos, né? O pessoal que me segue é um pessoal de maior idade, de 70, né, 60 anos, que sabe que foi acostumado com o não. Então, foi crescendo uma geração mais forte. E nós, aliás, e essa geração de hoje, que tá vindo aí, é uma geração que tá acostumada com o sim. Eu dou birra, eu grito, eu quero, eu posso, não é verdade? E conseguem. Então, isso é muito complicado. Então, ontem a gente ouviu, né, sobre os mitos e os erros. Hoje eu quero falar um pouquinho também a mais sobre os mitos e alguns erros que a gente comete. Nós cometemos como os pais, não é verdade? Eu tenho uma filha hoje casada, já tem 20 anos, vai formar o ano que vem em esteticista, em estética, e tá super bem, tem um trabalho. Mas às vezes ela quer algo, mãe, eu quero, e eu, tá bom, eu vou mandar, tá bom, eu vou fazer, tá bom. Por quê? Porque a gente parece que quer agradar os nossos filhos. Ou até mesmo, para não ficar ouvindo tanto eu quero, o que acontece? O pessoal tá falando que tá ruim, gente. Tá não, a internet tá boa. Então, pra gente não ouvir mais aquele não, aquele barulho no nosso ouvido, mãe, eu quero isso, pai, faz isso, faz aquilo, que acaba a gente cedendo. Tá bom, vou te dar um presente, tá bom, vou trocar seu celular, tá bom, vou te dar essa roupa cara, tá bom, vou te dar esse brinquedo, não é verdade? Então, isso é alguns mitos que a gente precisa entender. A Bíblia fala o seguinte, a Cida falou que a transmissão tá legal. A Bíblia fala em Provérbios. Provérbios é um dos livros, né, que nos dá a entender que é um dos livros assim que tem muita sabedoria. Os Provérbios, aqui no livro no capítulo 22, fala o seguinte, versículo 6. Ensine, né? Algumas traduções tá, instrua a sua criança nos objetivos que você tem para ela, né? Então, ensine a criança no caminho que ela deve andar. E pela correria do dia a dia, muitos pais são empresários, têm seu próprio negócio, ou está envolvido com os projetos da igreja, projetos da comunidade, projetos familiares, tanto trabalho que deixa os seus filhos pequenos com a babá, não é verdade? Que nos Estados Unidos deixa com a babysitter. Então, assim, é o seguinte, a gente acaba perdendo aquele momento gostoso de compartilhar momentos com as crianças. Daqui uns dias a sua criança vai crescer e você não vai mais ver as figurinhas pregadas na geladeira, adesivo pregado nas paredes. Daqui uns dias você não vai ver mais a sua filha ou seu filho com aqueles brinquedos tudo esparramado na casa. Isso vai passar. Daqui uns dias você não vai mais ver sua criancinha caindo de bicicleta e você não dando gargalhadas ou falando as primeiras palavras, engateando. Isso tudo vai passar muito rápido. E se você não aproveitar esse tempo para trabalhar com as suas crianças, você vai perder o seu momento mais precioso, porque é esses momentos que ficam marcados na nossa memória, na nossa mente, na nossa história, não é verdade? Então, hoje eu estou aqui para falar, ensine a sua criança no caminho que ela deve andar. Acostume ela a receber também os nãos. Quantas crianças cresceram dentro da Bíblia ali, que se tornaram reis, se tornaram profetas, que receberam tantos nãos dos seus pais quanto de Deus e cresceram crianças
homens, mulheres, né, jovens se tornaram adultos fortes, fortalecidos. A geração de hoje, mais uma vez eu vou falar, a geração de hoje é uma geração enfraquecida, sim, infelizmente. Por quê? Porque não aceita o não como resposta. Não está acostumada a dizer não é momento, não, o papai tá devendo, não, eu não posso fazer isso. Não é verdade? Então, nós, como pai, como mãe, precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam escutar o não, receber o não é momento, não, você precisa trabalhar, não, você precisa dedicar os seus estudos para me te dar isso. Hoje não, hoje as crianças estão chegando aí final do ano, as crianças estão com as notas baixíssimas, um comportamento zero, e o que acontece? A gente ainda presenteia os nossos filhos, quer ainda mimar os nossos filhos. Então, é algo assim que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, vamos lá. Ontem, para quem perdeu, né, a lição de ontem, a aula de ontem, vai lá no vídeo antigo, no vídeo de ontem, vai lá no Facebook, tá no YouTube, tá na minha página, lá no meu blog, Lana Palafox, o vídeo de ontem. E hoje, o segundo vídeo que eu quero falar sobre... Porque teve uma pergunta pertinente de uma mulher que eu não lembro o nome dela. Eu acho que ela tá aqui hoje, eu creio. Ela perguntou, mas como eu vou, né? A minha filha é muito bruta. Minha filha é sem educação. Como que eu vou tratar a minha filha agora? Ela tem 19 anos, só quer saber de namorar, só quer saber de passear. E ela xinga muito, é muito bruta, é muito nervosa. É o seguinte, erramos lá na infância da criança. Lá na infância, as crianças que são brutas, as crianças que são sem educação, as crianças que não respeitam as regras, porque lá na infância, quando era criança, a mãe deixou, né, com que a criança fizesse a vontade dela. Talvez o problema está no pai e na mãe. Quantas vezes nós, mulheres, a criança fala, papai, eu quero um sorvete. O papai fala, não, você está gripado, você não pode sorvete. Aí a mamãe, tadinho, só um sorvete? O que tem um sorvete? Não vai fazer nada de mal, não é verdade? Então a gente já quebra uma regra. Nós precisamos entender, principalmente as mulheres que têm isso, porque o coração delas é mais frágil, o coração dela é mais amoroso, então ela sempre fala, não amor, o que tem? Compra o sorvete agora, deixa o bichinho tomar sorvete e tal. Então você já está quebrando uma regra. A criança, ela já vai crescer entendendo que regras podem ser quebradas. Então isso é um ponto que a gente erra lá na infância, que os nossos filhos crescem brutos, respondões. Por quê? Porque quebraram regras lá na infância. Quando o assunto já é sério demais, nós temos aqui uma psicóloga chamada Ana Louredo. Ela pode até te ajudar nisso, porque eu não sou psicóloga. Eu já estudei psicologia pastoral, mas eu não sou psicóloga. E é o seguinte, nessa questão da criança, do adolescente estar muito bruto, muito respondão, a melhor coisa é levar ele para fazer aí um tempo, né, de tratamento com a psicóloga. A psicóloga vai entender qual foi a causa, onde foi o erro. Mas quando a gente vê o que está acontecendo hoje, é que a gente errou, né, quebrou essas regras. Então, a Sônia tá falando aí, pulso firme. Você precisa ter firmeza. Ter firmeza. Se seu filho mora com você, se o seu filho come no mesmo prato que você, se o seu filho dorme na mesma casa que você, é você quem manda.
Não com autoritarismo, mas com autoridade. Falar firme. Filho, vem cá. Você tá gritando, tá respondendo, tá xingando, tá batendo porta, porque a maioria deles, eles batem porta, a maioria deles tranca a porta do quarto, bate, né, na parede, dá murro na mesa. Ele cresceu isso dentro dele, cresceu essa agressividade, que hoje você precisa sentar com seu filho e falar, vem cá, senta aqui, e ouve o que eu vou falar para você. Senta aqui, eu quero te falar que você come no mesmo prato, é eu que coloco comida aqui, é eu que pago suas contas, eu que faço tudo, então eu não vou aceitar esse tipo de comportamento dentro do lar. Por quê? Porque quando ele for ter o primeiro trabalho, quando ele for lá na empresa dele, o patrão dele for chamar a atenção dele, ou algo que ele fez, o patrão falou em público ali o nome dele, ele vai fazer o quê? Ele vai sair chutando, ele vai sair quebrando regras, e na empresa não tem como quebrar regras. Se você quebrar regras, ou você vai ser mandado embora, ou você vai descer de cargo. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos que dentro de casa existe regras, e regras foram feitas para ser cumpridas. E as regras servem para dentro do lar, dentro da igreja, em volta na sociedade, dentro do trabalho, na faculdade. Entendeu? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Fazer uma reunião, sentar com eles, falar, meu filho, é o seguinte... Aqui tem regras para dormir. Hoje as crianças, elas querem dormir 1h da manhã, 2h da manhã, 11h da noite, não é verdade? E vai acordar no outro dia o quê? 6h da manhã para ir para a escola. Aí os filhos vêm com as notas baixas e os pais ficam pondo culpa, que é o celular, que é isso. Não, a culpa é nossa. A culpa é dos pais, que não ensinou a criança a dormir cedo. Precisa dormir cedo, precisa jantar cedo, porque amanhã você vai estudar. Amanhã vai ser um novo dia, vai ser puxado, e você precisa dormir cedo. Então, colocar regras, falar para o seu filho que ele precisa ter essa regra de dormir cedo. As crianças americanas aqui nos Estados Unidos, eu trabalho para algumas americanas, quando dá 7h da noite, as crianças já estão limpinhas, já jantaram e os pais já estão encaminhando eles para dormir. A maioria são assim. A maioria, eu observei, tenho conversado com algumas patroas minhas, que dá para entender, né, o espanhol delas, que, na verdade, a cultura é assim, dormir mais cedo. Dormir porque amanhã é um novo dia, para as crianças estudar e acostumando com isso. Mas tem muitos pais que deixam, né? A criança entra dentro do quarto, fica até 2, 3 horas no celular, fazendo o que eu não sei, e brincando de joguinhos. Então, vamos lá, vamos ver aí. Outra coisa as regras. O que mais? Vamos ver aqui. Eu falei sobre... dá um exemplo também no trânsito. Quando a gente está no trânsito, a gente não está com cinto de segurança, o que acontece? A gente vai ser multado, não é verdade? Eu dei o exemplo do trabalho, você pode dar o exemplo também do cinto de segurança. Se você não usar o cinto de segurança não é para enfeite. Cinto de segurança não é só para você não ser multado. Cinto de segurança é para você ser protegido. Então, é ensinar a criança que ela precisa, em todos os lugares que a gente for, exige regras. Dentro do trânsito, existe uma regra, colocar o cinto de segurança. Se não colocar o cinto de segurança, acontecer uma batida, a criança pode voar, a criança pode sair para fora do carro, pode ficar paraplégica, pode acontecer algo ruim com ela. Então, você coloca esse exemplo também, tanto do trabalho quanto no trânsito, tá bom? Ensinar as crianças, não com o tom de gritar.
Eu vejo muitas mães, muitos pais. Menino, cala essa boca, fecha essa porta, vai dormir, fecha isso, desliga o celular, desliga esse jogo, vai comer. Gente, você está criando uma criança perturbada. Ela vai crescer ouvindo esses gritos vão permanecer na mente, na memória dela. Ela vai crescer uma menina, um menino que, quando ele for casar, ele vai gritar com a sua esposa, ele vai gritar com a sua esposa. Você vai estar criando a personalidade dos seus filhos e vai atrapalhar lá no casamento. E quando eles casar, quando surgir a primeira briga, os pais vão querer entrar na primeira briga dos filhos. Não é verdade? Então, é triste. Vamos ver aqui, o Luiz Carlos está perguntando, minhas filhas não moram comigo. Está sendo muito difícil, eu gosto muito das minhas filhas e muita cobrança em cima de mim. Ele tinha feito outra pergunta. Isso é complicado. Quando os pais se separam, exige aí uma renúncia grande. Então, você precisa ser amigável. Não é porque a pessoa casou com outra pessoa que você vai virar as costas, que você vai ser inimiga. A melhor forma, Luiz Carlos, é você ser amiga da sua ex-mulher. Independente se ela casou, independente se você casou. Seja amiga dela. Porque uma aliança vocês têm junto, que é os filhos. E essa aliança, ela vai permanecer perpetuamente, para sempre. Para sempre. Então, quando você estiver velhinho, você vai ter vínculo com essa ex-mulher, porque você tem filhos juntos. A melhor coisa é você caminhar assim, em acordo, é você conciliar aí vocês dois a decisão de levar os filhos ou não final de semana, entrar em concordância. Não adianta vocês serem inimigos, isso vai gerar confusão na mente das crianças, isso vai gerar transtorno para a sua vida, tá? A Lisbeth, ele perguntou sobre se está difícil falar na internet. Não entendi, Liz. Manda inbox depois, qualquer coisa. O Lorival, Luiz Carlos, as regras são de obedecer, filhos educados com regras de diálogo. Verdade. A Patrícia, a internet está acabando com os jovens. Isso é verdade, a internet tem acabado, não só com os jovens, com os adultos também, com os relacionamentos também, mas hoje a gente está falando, né, sobre crianças, sobre os filhos, sobre os jovens, adolescentes, e realmente a internet está acabando, né, os jogos, a tecnologia tem aí infiltrado dentro dos lares, na nossa mente, tem destruído muitas crianças, verdade. A Lisbeth falou que o Luiz Carlos perguntou isso sobre a internet. Sim, a internet tem sim prejudicado bastante. Meu filho tem 4 anos e meio, está rebelde, teimoso, como faço? Existe um nome que eu não sei o nome, não anotei. Os psicólogos, eles chamam, só que é o cantinho. Você precisa ter pelo menos, pessoal, uma vez por semana uma reunião em família. Eu e meu esposo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente senta na mesa, eu sento numa ponta, ele senta na outra, e a gente começa a falar, o que eu tô errando? O que você tá errando? Você sentar em reunião em família, falar o que nós estamos errando. Por que você fazer uma lista? Fulano, você tá cometendo isso, porque começar a colocar ali alguns pontos, vai doer, vai ter choro, vai ter birra, vai ter cara feia, mas é preciso. A Lisbeth está falando, o cantinho do pensamento é colocar a criança para refletir o que ela fez. As regras precisam ser cumpridas. E se você quebrar as regras, eu vou tirar o seu celular, eu vou tirar os seus jogos, eu vou tirar a televisão, eu vou tirar... Então, você tem que fazer isso. Por quê? Porque lá na sociedade é desse jeito. Se você estiver andando sem o cinto de segurança, sem carteira de habilitação, eles vão fazer o quê? Vão guinchar o seu carro. Eles vão tirar aquilo que mais você gosta. Não é verdade? Então, tá aí. É algo assim a se pensar.
É colocar a criança, ela precisa. A minha filha, com 4 anos, 5 anos, ela ficava. Ela ficava no cantinho, na cadeirinha. A gente ensinava ela a sair, falava, opa, opa, aqui não quebra regras. Você precisa voltar lá, refletir o que você fez, tem consequências, volta lá. Senão a mamãe não vai te entregar a boneca que você tanto gosta, a mamãe não vai deixar você brincar com o amiguinho que você gosta. Então, é isso, entendeu? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A questão de horário de dormir, né? Já falei. Ensinar o seu filho a falar. Você tem 4 filhos, tem 5 filhos, tem 3 filhos. Falar um de cada vez. Gente, é muito feio você ver as crianças querendo falar tudo ao mesmo tempo. Até na nossa casa. Tá o marido, tá a esposa, tá os filhos, tá os sobrinhos. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. E você acostumou isso. Acostumou você a falar todo mundo ao mesmo tempo. Você precisa ensinar a sua criança que ela precisa respeitar. Tem criança que coloca o dedinho na boca. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tem criança que coloca o dedinho assim, ó. O dedinho na cara do amiguinho. Psiu, cala a boca que eu tô falando. Eles não respeitam que existe a hora de falar e existe a hora de calar. Não respeitam. Então, isso também precisa ser ensinado. Opa, a mamãe tá falando. O papai tá falando. Escuta. Isso serve para criança, adolescente e jovem. Isso serve para nós, adultos. Eu estou falando, respeito o meu momento. Daqui um pouquinho é seu espaço. Você vai ter o seu tempo e você vai falar. Aqui nos Estados Unidos também, gente, os americanos, eles leem demais, eles leem muito. Eu não vejo esse hábito no Brasil. Aqui, cada quartinho de criança tem ali seu cantinho de livros. Então, a mãe senta um período e vai ler histórias com as crianças. As mães tiram ali tempo de meia hora, 30 minutos para contar a história, dá um livro para a criança vai contar, mesmo que ela não saiba. Eu já cuidei de crianças aqui e quando eu cuidava das crianças, eles tinham esse hábito. A americana já falou, olha, você vai ensinar, mesmo que você não sabe ler inglês, você vai pelo menos ilustrar as historinhas, mostrar ali para a criança. Então, tire esse tempo com seu filho. Tá adulto, aliás, tá jovem, adolescente, senta com ele, fala, filho, vamos ler um livro essa semana, nós dois? Você lê, conta uma história, inventa uma história, começa a fazer isso com seus filhos, coloca papel, coloca lápis, fala, agora a gente vai escrever uma história, vai contar uma história da Bíblia, história dos livros. Então, incentive os seus filhos a lerem. Mas você precisa ensinar, você precisa ter esse tempo, porque se você não tiver esse tempo com ele, ele vai optar o quê? Em ficar nos jogos, nos videogames, brincando ali com os brinquedos. Tira esse tempo, uma vez por semana, para ler com ele, contar, inventar a história ou ler histórias da Bíblia. Isso vai incentivar ele, vai crescer uma criança sábia. Lembro que minha mãe falava muito para me ler, ela comprava, ela investia em livros. Hoje eu tenho... Lá no Brasil tem muitos livros. Desde quando eu era criança, minha mãe investia em livros em inglês, em espanhol. Ela comprava CDzinho com musiquinha, sentava comigo, mandava minha irmã sentar. Então, isso vai incentivar a criança a ler, incentivar a criança a crescer. Isso vai ser bom para ela. Vai gerar aí vontade de aprender mais. Que mais? Pediu filho. Outra coisa que os pais erram muito. Eu tô falando alguma questão de ensinar a não mentir. Isso é verdade. Ensinar a não mentir. Nós erramos. Por quê? Às vezes, o telefone toca. Filho, atende o celular, atende o telefone e fala que o papai saiu. Atende e fala que o papai tá ocupado. Às vezes ele tá lá deitado no sofá. Atende e fala que o papai tá dormindo. Então o próprio pai, a própria mãe já ensina a criança a mentir. Lá na infância. Atende o telefone e fala que eu estou dormindo. Fala que eu estou trabalhando. Então a não mentir.
Outra coisa, ontem a gente aprendeu que as crianças não podem roubar as coisinhas ali do supermercado, a borracha do amiguinho, o lápis, essas coisas. Então, ensinar a criança a não mentir. Porque se ela mentir, ela vai crescer com desvio de caráter quando crescer. Ela já vai crescendo, aprendendo a dar mentirinhas, a falar mentirinhas. E você vai acabar sendo a própria vítima do seu filho. Quando ele estiver na rua, às vezes está numa balada, está num lugar. Não, mãe, eu tô aqui na casa do meu amigo, tô na casa do meu colega. É verdade? Então, tomar muito cuidado nessa questão de não ensinar os seus filhos a mentir. Então, na hora que vir um pensamento de querer estar enganando, fala para fulana que eu não estou em casa. Fala para o devedor que não vim porque eu vou chegar, estou viajando. Então, os pais acabam, ensinando seus filhos a mentir. E quando eles crescerem, a personalidade dele é de um jovem falando sobre isso. O Luiz falando o quê? Eu vi você falando isso ontem. A questão de mentir? Não. Acho que não falei não. Outra coisa. Você prometeu algo para o seu filho? Cumpra. Filho, se você tirar nota boa, o papai vai te dar um presente. O filho tirou nota boa e o papai não deu presente. Aquilo fica gravado na mente da criança o tempo todo. O tempo todo ali, ó. Papai tá me devendo. Então, ele vai crescer pensando nessa questão de dever. Então, vocês têm mais alguma pergunta aí? Enquanto isso, eu vou vendo aqui. Vocês podem deixar na pergunta aí. Se eu não souber responder, amanhã a gente responde, igual eu fiz com a pergunta das meninas. Não ceda às birras. Acho que o Luiz falou sobre isso. Não ceda às birras. Ele vai fazer birra, ele vai gritar, ele vai espernear. Gente, não vai morrer. A criança não vai morrer se ela espernear, se ela chorar muito, muito, de soluçar. Ela não vai morrer. Pode ficar tranquila que seu filho não vai morrer, não vai dar um infarto fulminante. Ela vai crescer uma criança forte. Então, não ceda às questões de birras, tá? Seja firme. Luiz, a questão do roubo, falei mesmo. As crianças precisam ter limites. Eu creio que a Sônia falou sobre isso. Criança precisa ter limite. Nós precisamos colocar limite. No nosso trabalho, nós temos um limite. Nós podemos fazer algo, nós temos um limite ali. Aonde a gente for, a gente tem um limite. E da mesma forma, dentro de casa, as crianças têm um limite. Tem um limite a ser cumprido ali. As brincadeiras, brincadeira sem graça, de xingar, de criticar, de menosprezar. E você, pai, fica rindo porque ele tá criticando do irmãozinho, do coleguinha. Você tá rindo porque ele te xinga, ele briga com você. Aí ele xinga você de boba, de palhaça, de burro, e você deixa. Então, você precisa ter limites. Os pais precisam ter limites, não é verdade? Ter esse limite. Então, tomar cuidado nessa questão. Questão de aproveitar o momento de infância. Todos os momentos da nossa vida vão passar rápido. Aproveita, não queira que o seu filho cresça rápido. Eu vejo mães, eu vejo pais ensinando os filhos a usar batom, abusar dos brincos, dos colares, de sandália de salto. Criança de 5, 6 anos usando salto, que mal já entorta as pernas. E, gente, deixa a criança ser criança, deixa ela se arrumar como criança, roupinhas coloridas de criança. Não queira mudar a personalidade da sua criança, querendo que a sua filha ou seu filho cresça. Ele já é um homem. Não, já é um homem, tem que usar roupa de homem. Não, deixa ele crescer, ele sozinho. Não tira essa personalidade de criança, não, porque o tempo vai passar. E vai passar tão rápido que você vai sentir saudade.
Vai sentir saudade, onde você vai olhar e vai falar, poxa, por que que eu não aproveitei? Eu não aproveitei os momentos bons com meus filhos. Por que que eu não aproveitei os momentos, né, de brincar, de espalhar brinquedos, de andar de bicicleta, de ir no parque, de ir no cinema? Eu, particularmente, eu não gosto de cinema. A minha filha... Mãe, no meu aniversário eu quero ir pro cinema com a senhora e meu pai. Gente, eu ia. E às vezes na porta eu falava, eu não quero. E eu tinha que entrar. Por quê? Porque era o momento dela. Adolescente. Aproveita o momento. Eles querem ter um momento com você. Eles querem ter a sua atenção. Ontem a gente falou sobre isso. Por que que a maioria dos adolescentes e jovens não confia nos pais? Por quê? Porque não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem conversa, não tem bate-papo. Aí, quando eles abrem a boca para falar dele, para falar do que tá acontecendo, eu tô gostando de alguém, eu fiz isso ou aquilo, no dia que tem uma reunião de família, você foi lá e criticou, você foi lá e falou pras vizinhas, você falou no meio da família e ele ficou envergonhado. Poxa, mãe, eu confiei na senhora, não era pra senhora falar, não era pra senhora contar. Aí você tem que ser amiga dela. Lana, eu trabalho na escola com 800 alunos, dou aula na biblioteca, que gracinha, Solange, não sabia. 30 alunos por aula. Tem dias que é super difícil. Quando a aula de leituras é super difícil, só querem brincar. Imagina, Solange. Então é isso. É você ter uma intimidade. Quando vir os problemas, ela não ir lá na melhor amiga, ela ir na mãe, no pai. Falar, mãe, eu tô com esse problema. Eu tô com esse problema na sala de aula, eu tô com esse problema Por que que muitas das vezes os pais, né, as mães, não vê o que está acontecendo, que o filho está mexendo com droga, o filho está se prostituindo, vamos supor, ou o filho está envolvendo em alguma situação difícil? Por quê? Porque não tem relacionamento com os filhos, não é verdade? As amigas sabem, os amigos sabem, mas ela é a última a saber de tudo. Por quê? Porque não houve relacionamento. Uma coisa que eu queria passar para vocês, anotem aí, um livro que é muito interessante, que fala Ouse Disciplinar. Anota aí, eu vou deixar também nos comentários, espero que eu não esqueça. Ouse Disciplinar. É um livro que tem ele em inglês e em português. Eu creio que você pode baixar ali no Google de graça, tá? Ouse Disciplinar. Vai te ajudar bastante. É um livro muito interessante que vai te ajudar a disciplinar os seus filhos, tá? Então, eu creio que vai ser bem legal. Outra coisa, os nossos filhos, eles nos copiam. Hoje, se você chega em casa cansado, começa a gritar, cadê a janta? Cadê isso? Cadê aquele menino? Ele vai ver você como exemplo. Ele vai crescer sendo uma criança bruta, ser um adolescente sem paciência, sem limite, sem regras, porque dentro da nossa casa existem regras nos nossos lares. Você chegou da escola, coloca a mochilinha lá, né, vai brincar um pouquinho, toma um lanche, toma banho, vai fazer a lição de casa. E se você não colocar esse limite, se você não ser esse exemplo, ela vai crescendo, acostumando a ser uma criança indisciplinada, uma criança que não tem limites, uma criança que não respeita regras, uma criança que copiou a vida dos pais e hoje se tornou um adolescente. A Solange está falando, a Xerox. E é verdade. A Xerox, as crianças são as nossas Xerox, gente. Esses dias eu estava acompanhando uma jovem falando, por que que eu não observei o meu marido, a forma que ele tratava a mãe dele? A mãe dele é uma mulher grossa, uma mulher sem limites, uma mulher que grita, uma mulher que fala mal dos outros, e ele
cresceu vendo a mãe dessa forma, gritava com ela, desrespeitava as regras, né? Copiava a personalidade dela. Ela foi e casou com ele. E hoje ela sofre. Por quê? Porque ela não tem limites dentro da casa. Então, você precisa, mãe, pai, ensinar as suas crianças que precisa ter regras dentro de casa. Precisa ter limites. Que eles vão te copiar. Tudo que você fazer. O meu pai era muito brincalhão. Até hoje, ele fala, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Porque às vezes ele fazia umas graças, ele fazia umas brincadeiras bobas, ele fazia umas coisas assim, sem nada a ver, né? E aí ele falava, não faça o que eu faço. Faça o que eu mando. Mas isso é um mito, gente. A gente copia, né? Copia a personalidade dos nossos pais. Então, não adianta. É a mesma coisa na questão do casamento. Se você é muito nervosa, o seu esposo é muito calmo, um dos dois vai absorver a personalidade um do outro. Esses dias eu sou muito elétrica. Eu sou, assim, eu gosto das coisas muito rápido, né? E meu marido já é mais calmo, já é mais centrado, já é mais educado, já fala mais baixo. E eu fui acostumando com esse jeito dele, com essa personalidade dele. E eu falei, tomara que se por acaso eu for ter mais filhos, os nossos filhos puxam a sua personalidade. Essa paciência, essa calma, essa tranquilidade, essa forma de agir, né? E acabou que eu tô absorvendo a personalidade dele. Eu falei, pelo amor de Deus, não absorva a minha personalidade, senão eu vou te estragar. E é assim com os nossos filhos. Os nossos filhos nos enxergam como um exemplo. É o nosso espelho. Eles estão vendo ali e eles vão levar para a vida toda ali a nossa personalidade. Claro que tem exceção, tem crianças que são totalmente diferentes, mas muitas das vezes isso acontece, das crianças puxar a personalidade do pai, ou da mãe, ou da avó, de quem é criado, e crescer sem limites, sem regras. Então, essa é uma da aula de hoje. Eu queria e espero ter te ajudado em alguns pontos. Claro que eu não vou abordar aqui todos os pontos, porque a live fica longa e fica cansativa. Então, a aula de hoje vai encerrar por aqui. E eu espero, assim, que você pegue cada tópico e analise um pouco. Reveja essa live novamente. Anota cada tópico que foi citado aqui nos 2 dias. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, temos uma terapeuta, temos uma psicóloga e tenho eu que fiz psicologia pastoral aqui dentro dessa live. A gente pode tirar as dúvidas de vocês e o que eu não souber responder, eu vou estudar, eu vou correr atrás e prometo trazer aí pelo menos uma solução para a sua pergunta, tá bom? Luiz, que teve alguns questionamentos e eu não entendi, depois eu vou ler o seu recadinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Quero falar aqui do meu livro, não posso ir embora, né, meus amores? Sem falar do meu livro, eu tenho ele em inglês, eu tenho ele em português, deixa eu ver se eu acho, em português. Ele fala sobre uma história de superação, de crise no casamento, crise financeira, fala sobre dor, fala sobre doença, fala sobre superação. É um livro, assim, pequenininho, mas é um diamante, é uma porção, assim, que você vai aprender muito. Muitas pessoas já recebeu os livros em casa. Eu vendo ele no Brasil e aqui nos Estados Unidos. A gente envia ele para qualquer lugar. É R$15 um e você ganha o outro de graça. Imagina, final de ano você poder presentear seu amigo, o pessoal da sua escola, o pessoal do seu trabalho, né? Com R$7,50 você não paga frete. A Nanda falou, é $15, querida, você que está aqui nos Estados Unidos. Tem ele em inglês e em português. As minhas clientes aqui nos Estados Unidos, eu dei livros em inglês para elas no ano passado. Nossa, elas deixam na cabeceira, elas marcam, elas me abraçam, ai, obrigada. Eu aprendi muito com esse livro. É um livro de superação e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Faça assim, eu quero. A Lisbeth,
ela vai entrar em contato com você. Tá bom, né, Anda? Eu vou entrar em contato com você e te envio aqui nos Estados Unidos. Pessoal que tá em Trindade, pessoal que tá no Goiás, pessoal que tá em toda parte do Brasil, a gente entrega para qualquer canto. Sem taxa, sem frete, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vejo vocês aqui amanhã, tá bom? No mesmo horário, com novos temas. E espero que tenha ficado aí claro algumas questões, tá bom? E se surgir dúvidas, nós vamos responder. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe vocês.